Tudo bem, gente? Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você não esquecer de clicar aqui no sininho, tá bom? Para você receber notificações de novos vídeos. Clica aqui em inscrever-se e, se possível, aqui no botãozinho curtir, tá bom? Se você curtir esse vídeo, muito obrigado. Se você não curtir também, a vida que segue, que a vida tem que seguir. Gente, eu quero agradecer, eu já tô chegando nos 600 inscritos. Uau! Muito pouquinho, né? Mas eu quero agradecer do fundo do meu coração as 600 pessoas, quase 600 pessoas que até aqui estão acreditando em mim e que estão me ajudando. Eu tô muito feliz, tô muito grata a Deus, aos orixás, ao povo cigano que me acompanha, por poder ter essa oportunidade de estar aqui falando com vocês e te levando um pouquinho mais de conhecimento sobre a minha religião, que é a Umbanda. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Tati de Oiá, você está no canal Macumba aqui, oficial, e hoje nós vamos falar um assunto rápido, tá bom? Que é sobre o poder da fé. A gente não conhece o poder da fé até passar pela situação em si, né? E eu vim trazer um assunto muito bacana, né? Teve um serzinho da minha vida que foi desenganado e foi curado pela Herê. A Herê curou ele, tirou ele daquela situação e hoje está comigo, já tem cinco aninhos, né? Que está comigo, que é o Thor. Eu vou deixar a foto do Thor para vocês verem e vou mostrar um pouquinho da trajetória dele na minha vida. O Thor, ele chegou na minha vida tem em torno de 5 anos, como eu falei para vocês. Eu acredito que vai fazer 6 anos já, 6 anos. Ele chegou com 45 dias de nascido, né, de vida. E eu me apaixonei por ele quando eu vi pela primeira vez. Eu sou apaixonada por cachorros feios, gente. Eu tenho um gosto bem peculiar. E quando eu vi ele ali muito pequenininho, zoiudo, cabeçudo, a coisa mais fofa, eu falei, eu quero esse cachorro pra mim. E foi aí que a gente pegou o Thor, né? Passamos a ser tutora dele. 45 dias de nascido. Em torno de mais uns 7 dias, ele começou a apresentar alguns sinais de que estava doente. Primeiro, quando a gente pegou ele estava cheio de pulgas. Ele tinha pulgas até no olho, né? As pulgas andavam, assim, você via que as pulgas andando dentro do olho dele. Gente, era a coisa mais triste de se ver. Ele tava bem judiadinho, ele tava abaixo do peso, né? Ele tava, assim, com o estado de saúde dele não tava muito bacana. A gente já percebeu quando a gente pegou que tinha alguma coisa errada com o Thor. Mas tudo bem, fomos alimentando ele, demos aquele banho, tiramos todas as pulgas dele, ele ficou bonitinho, cheirosinho. Em torno de 7 dias depois que a gente pegou ele começou a ficar muito quietinho, a não querer comer. Ele começou a ter alguns sintomas, né? Ele começou a ter a diarreia, a vomitar. Ele começou a emagrecer muito rápido, assim, do dia pra noite. Ele emagreceu muito, ele estava muito abatido. E aí a gente começou a correr com o Thor para cima e para baixo em veterinário. E os veterinários que a gente consultava, eles nem tocavam no Thor e diziam que não tinha situação ali para salvar ele. Que ele estava numa situação bem ruinzinha e ele foi diagnosticado com a doença chamada sinomose, né? Além da sinomose, ele tinha muitas verminoses. Ele tinha uma verme chamada de giardia, e ele tinha um problema de pele. O problema de pele ele ainda tem. A diferença é que a gente controla hoje com a base de medicamentos quando está muito atacado, né? Ele tem alergia à tosa, é um cachorro fresco. E aí a gente correu com ele para cima e para baixo, e os veterinários disseram que não tinha o que fazer, que tinha que sacrificar, porque ele era muito novinho e ele já estava passando por essa situação. Provavelmente ele já chegou pra gente doente, a gente só foi perceber depois, mas ele já estava doente quando chegou pra gente. Ele deve ter pego de animais que ele vivia ali, né? Onde ele estava, naquele lar adotivo, ali temporário, ele pegou essa doença de outros animais que também estavam contaminados.
E eles falaram, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer, não tem o que fazer. E eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateada, eu fiquei um pouco até revoltada. Eu falei, Deus, se o Senhor colocou na minha vida, o porquê vai levar dessa forma tão triste, tão trágica? Porque ele tava muito tristinho, dava pena, dava dó de olhar pra ele. Qualquer pessoa no meu lugar, com um mínimo de pé no chão, falaria, não, vamos sacrificar porque ele tá sofrendo muito. E aí, quando eu recebi essa notícia de que ele teria que ser sacrificado, eu falei, eu não quero que isso aconteça, né? Não quero que isso aconteça porque eu peguei um carinho, eu peguei um amor muito grande por ele. Eu cheguei em casa com ele e aí eu peguei um pratinho, coloquei vários doces nesse pratinho, peguei uma vela branca, porque eu não tinha, naquele momento eu não tinha uma vela rosa com azul, que é uma vela bicolor que a gente usa para os herês. E aí eu peguei, fiz o pratinho ali com doces, coloquei um copo d'água do lado, não tinha leite, não tinha refrigerante, não tinha nada. Foi no poder da fé mesmo. E acendi aquela vela e eu falei pra herê que trabalha nos meus caminhos, eu falei pra ela, olha, Mariazinha, tá aqui. Não há mais o que fazer aqui na Terra pela vida desse animal. E, infelizmente, dependendo da situação, a gente vai ter que sacrificar, porque tá sofrendo e tadinho, né? Ninguém quer ver um animal sofrer. Gente, foi num dia. No outro dia, eu levei ele numa outra veterinária aqui perto para ela dar uma olhada. E ela não é veterinária. Ela é, assim como eu, auxiliar de veterinária. Eu fiz um curso de auxiliar de veterinária depois disso, gente, para mim aprender a como lidar com essas situações, tá? Então, hoje eu tenho um curso, né, de formação de auxiliar de veterinário, não exerço, nunca exerci, fiz apenas para cuidar dele em caso de alguma situação, né, como essa. E eu levei lá nessa moça e ela falou, realmente, eu não vou garantir para você que ele vai sobreviver, mas vamos fazer o seguinte, eu vou dar algumas injeções e a gente vai ver como ele vai reagir. Foi sofrido, foi triste, eu tive que levá-lo alguns dias para tomar essa injeção. Ele tomou 15 injeções durante, né? Ele tomou uma injeção durante 15 dias. Todos os dias, aí ela me ensinou como fazia, eu mesmo em casa, a gente aqui em casa, a gente aplicava nele essa injeção. E aí ele foi dando uma boa melhorada. A água era na seringa, colocando direto na boca, na garganta. E aí ele foi se recuperando, né? Ou seja, não existia uma solução aqui no plano físico. E eu entreguei literalmente a vida dele nas mãos da minha herê. Eu falei, olha, é teu, faça o que você quiser. Se for para levar, leva para que ele não sofra mais. Se não for, que ele fique recuperado, sem sequelas. Porque os veterinários falaram pra gente que se ele sobrevivesse, ele ia ter algumas sequelas. Gente, ele é um cachorro terrível, atentado. Depois, a minha herê, quando ela veio me enterrar, ela falou, né, o que ela tinha feito, que ela tinha cuidado dele, que ela tinha pegado ele pra ele, que agora ele era dela e que ninguém podia tocar no cachorro, o cachorro era dela. E eu entreguei nas mãos dela e ela cuidou com todo amor, carinho, e ele tá bem, ele tá vivo. E para quem não passaria daquela semana, está fazendo aí, vai fazer 6 anos, né, que está com a gente. Cheio de saúde, tem uns probleminhas ainda, né, ele tem problema de pele, mas é uma coisa assim, esporádica, é só quando tosa ele mesmo, que ele tem algumas alergias, toma alguns remédios para alergias também, mas tirando isso, gente, totalmente saudável, né? E lá no início, aquilo que eles diziam que não tinha uma solução, através da fé, através de orações e através da entrega que eu tive, né? Com a espiritualidade, a confiança que eu tive com eles, de entregar nas mãos da espiritualidade, na mão de uma herê, porque quando a gente pensa
quando a gente pensa em entregar, por exemplo, um animalzinho na mão de alguém, do plano espiritual, de alguma entidade, a gente já pensa no preto velho, né? A gente pensa ali em acender uma vela para Obaluayê, etc. Mas a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. E foi assim que eu fiz e foi assim que aconteceu, né? Esse é o poder da nossa fé, daquilo que a gente acredita. Muitas coisas às vezes não têm solução, não tem jeito aqui no nosso plano físico, mas a gente, usando a nossa fé e não deixando de acreditar, o milagre, ele pode acontecer sim, né? Por isso que eu sempre digo, gente, aquilo que um herê faz, nenhum Exu Mirim desfaz. Eles têm um poder muito grande, de cura, né? Se você está passando por um momento de dificuldade na sua vida, se você está com um problema com um animalzinho de estimação que está doente, se você está passando por qualquer tipo de problema, não importa qual, peça para os herês, porque eles trabalham sim pelas nossas vidas, eles nos ajudam, e foi uma experiência muito gratificante assim para minha vida e para a vida da minha família. Algo que não tinha solução, algo que aos olhos, né, dos veterinários não tinha uma saída, que eles falavam, não, tem que sacrificar porque se ele sobreviver, ele vai ficar com algumas sequelas, ele não tá bem, ele realmente não tava muito bem, ele não tava legal. Vou deixar as fotos aí para vocês verem, desde quando ele chegou bem pequenininho até agora, para vocês verem como ele está hoje, e ele tá bem, né? Não tem muitos problemas de saúde, de vez em quando, como eu falei para vocês, tem algum problema assim de alergia mesmo na pele, justamente porque ele ser muito branco, cachorro que ele é muito branco, ele tem problemas de pele muito fácil, e ele tem bastante problemas de pele assim, que complicam quando está muito calor ou quando ele é tosado com máquina zero, né? Tanto eu quanto a minha esposa, a gente fez um curso de auxiliar de veterinário, a gente não exerce, mas a gente fez o curso de auxiliar de veterinário e fez com que a gente compreendesse melhor a situação, do que aconteceu, o que poderia acontecer futuramente, como agir, etc. De início a gente até pensou em seguir, né, como auxiliar de veterinário, mas os nossos planos não saíram muito bem da forma que a gente queria, mas eu acredito que existe um porquê de todas as coisas. Hoje não faz sentido algum, talvez lá na frente, futuramente, possa fazer algum sentido pra gente, né? E a mensagem que eu queria deixar para vocês através desse vídeo tenha fé. Independente do que aconteça, independente do que o mundo diga para você, que tem ou não solução, não desista daquilo que você acredita. Entrega na mão da espiritualidade, dos orixás, entrega na mão dos guias espirituais e confie que o melhor eles vão fazer para você. Se por acaso, naquele momento, eles achassem que não existia nada que pudesse ser feito pela vida dele e que ele teria que ser recolhido, eu iria, no início, ficar muito chateada, mas depois eu iria entender que eu pedi que fosse feito melhor para ele. Então, independente do que aconteceu, foi feito melhor para a vida dele e também para nossas vidas. É terrível, gente. Uma coisa que eu falo, pense 2 vezes antes de você entregar a vida de um animalzinho para um herê. É terrível, é terrível. É pior que criança, é birrento, é mimado, né? É fresco. Parece cachorrinho de madame numa casa de pobre. Ele é muito fresco. Ele não come ração barata. Ele não come ração barata. Ele só come ração de nível premium para cima, né? Se você dá uma ração abaixo de premium, ele não vai comer. E aquela coisa de, não, deixa lá que ele vai sentir fome, ele vai comer. Ele não come. Ele morre de fome, mas ele não come. Ele é super mimado, ele parece uma criança, né? Ele é literalmente uma criança nas nossas vidas. Às vezes dá vontade de falar, cachorro, para, né? Ele é hiperativo, né? Quer brincar demais e às vezes acaba extrapolando nas brincadeiras, mas foi o karma que Deus colocou nas nossas vidas, né? E a gente vai ter que lidar com isso até o fim. Mas, graças a Deus, tá tudo bem com ele hoje. A gente passou por toda essa situação, pelo menos pra mim. Tô falando uma coisa pessoal, uma experiência pessoal minha, foi mais pra enriquecer e pra fortalecer a minha fé.
né? Que quando a gente confia, a gente acredita na espiritualidade, eles trabalham e fazem o melhor pra gente. Eu tenho várias provas da espiritualidade de que quando a gente coloca nas mãos deles, acontece da forma que tem que acontecer e sempre acontece o melhor pra gente, literalmente. Até aquilo que no início pra gente parecia, será que isso é o melhor pra mim? Depois lá na frente a gente entende. E eu tenho várias provas de vários milagres, assim, digamos, na minha vida, que aconteceu comigo, que eu entreguei nas mãos dele e falei, olha, eu desisto, não tem mais nada que eu possa fazer, eu desisto, coloco nas mãos de vocês, vocês trabalhem como vocês achar que tem que trabalhar. E foi sempre feito o melhor para o bem de todos que estavam envolvidos naquelas situações, tá bom? Acredite, tenha fé, que eu tenho certeza que a mudança, o milagre e o melhor a espiritualidade tem para você. Gente, obrigada pela atenção de todos vocês. Se possível, curta esse vídeo, se inscreva, clica aí no sininho para que você possa receber notificações de novos vídeos. Muito obrigada pelas quase 600 pessoas que estão confiando em mim até o exato momento. E estou lutando aí que eu quero chegar até os 1000, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.